Louvado seja Deus, estamos aqui na Assembleia de Deus com o pastor Pedro, Igreja Valentes da Fé, né? Assembleia de Deus Valentes da Fé. Vamos abrir na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Estamos na trilha dos 5 solas. Você que vai me acompanhar pelo Palavra Revelada ou pelas mídias do Projeto Lâmpada de Deus. Um abraço ao pastor Adilson, o Emerson, a irmã Marilza, a irmã Adriana, a todos que nos acompanham pela internet, né? Então vamos lá aos Hebreus capítulo 1. A Bíblia diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos filhos, a nós falou-lhes neste último dia pelo Filho, repita, Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos para o quarto sola. Como eu falei com vocês, a Reforma Protestante ela tem 5 solas, 5 bases. A primeira é a sola escritura que eu preguei aqui para os irmãos, somente a Bíblia. Só a Bíblia é o nosso instrutor. Não precisamos de regulamento interno, catecismo e nada que venha de outras religiões. Nós precisamos da palavra de Deus. Sola gratia. Nós não precisamos de obras para poder associar com a nossa vida, se bem que a nossa vida em Deus produz boas obras, mas não é pelas obras que somos salvos, sim pela graça, mediante a fé. O terceiro sola é o sola fide, ou somente a fé, porque pela fé nós somos justificados diante de Deus. E o quarto é solos Cristos, somente Cristo é o nosso Salvador. Então nós não temos Maria, nós não temos outros santos, outra instituição que queira se colocar junto com Jesus, porque ninguém é corredentor com ele, porque ninguém está ao lado dele, ele é único. E hoje nós vamos falar sobre Jesus. O texto aqui, irmão, na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, inclusive o expositor dessa Bíblia aqui coloca logo o apóstolo Paulo como expositor da Epístola aos Hebreus, se bem que há especulações que dizem que não, né? Dizem que ela foi criada no ano 80 depois de Cristo, e Paulo já tinha morrido, né, no ano 64, no período de Nero. Então o que acontece, irmãos? Solos Cristos. Quem foi Jesus Cristo? As religiões têm as suas opiniões sobre Jesus. Jesus, ele é a pessoa mais importante que já pisou nessa terra. Por isso que você vê o marco divisor do tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Você vê que Jesus é tão importante que todas as religiões falam sobre Jesus, o hinduísmo, o islamismo, e todas as religiões falam sobre ele, até o judaísmo. Só que não consideram ele como Salvador, como nós cristãos consideramos. O grande pregador Billy Graham chegou a dizer o seguinte: o maior feito da história não foi um homem subir ao céu e pisar na lua, foi Jesus descer na terra, não descer e pisar na terra. Quantos creem assim, diga amém. Segundo a obra natural da visão cristológica, nós vemos que a obra de Jesus ela tem 3 partes. Em primeiro lugar, salvar os crentes. Em segundo lugar, dar testemunho da verdade. Em terceiro lugar, destruir as obras de Satanás. Então Jesus, irmão, ele não veio salvar os incrédulos como prega o universalismo. Embora ele tenha morrido pelos justos e pelos injustos, aquele que não crê não será salvo. Inclusive em Marcos 16:15 a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Porque se você não sabe, qualquer tipo de pecado que se opõe à lei de Deus é incredulidade, basicamente, diante de Jesus. Então em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não diz que é para todos. Todo aquele que nele crê seja salvo. Amém? Então no versículo 17 a Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Porém, Hebreus 5:9 a Bíblia diz que ele veio ser a causa de uma grande salvação para os que creem nele. E note que não é por aqueles que Deus fez crer,
que a fé nem sempre é um dom de Deus. Nesse caso aqui, é uma obrigação. Então, irmãos, você vê que ele veio para dar testemunho da verdade e destruir as obras do diabo. João escreve isso, João 3, versículo 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso, e cada vez que Jesus curava um enfermo ou expulsava um demônio, ele fazia valer a sua chamada. Agora, de acordo com a epístola aos Hebreus, irmão, nós vamos conhecer um Jesus diferente das religiões, que para o islamismo Jesus foi só mais um profeta, para o budismo foi mais um avatar, para a teosofia Jesus foi mais um Cristo. Eles acreditam que vieram Cristos antes dele, e agora o último Cristo que tem da era de Aquário é o Maitreya, e assim vai. Agora, quem é o Jesus Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, ele é enviado de Deus. Repita, enviado de Deus. Então, olha só, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, ou seja, de muitas figuras, aos pais, para falar dos patriarcas, né? E a Bíblia ainda vai falar pelos profetas, e nos falou-lhe nesses últimos dias pelo Filho. E no versículo 2, a Bíblia vai dizer: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, ele é um enviado de Deus. Inclusive a palavra Machia, a expressão Machia, de onde vem Messias, de onde vem o grego Cristo, quer dizer o enviado de Deus. Então Jesus, ele era aquele servo que Isaías fala em Isaías 42. Ele era um homem que, de acordo com o que João fala no capítulo 1, verso 14, ele não era aquela pessoa desprezada, como muita gente diz. Os eleitos de Deus na terra via ele cheio de graça e de verdade. Irmã Cília, você consegue ver uma pessoa cheia de graça igual um mendigo? Porque muita gente prega um Jesus que é igual um mendigo, assim, feio. Aí os crentes relaxados, que não gostam de cuidar do cabelo, que não gostam de cuidar das unhas, falam assim: ah, mas Jesus, ele tinha aparecendo em formosura. Aquele Jesus de Isaías 53, ele estava chicoteado, machucado e indo para a cruz. Aquele ali não tinha aparecido em formosura. Mas o Jesus